Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Vamos ao terceiro capítulo, é o último capítulo da carta aos Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, pedimos que orem por nós. Orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada por onde quer que vá, como aconteceu quando chegou a vocês. Orem também para que sejamos libertos dos perversos e maus, pois nem todos têm fé, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. E confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer aquilo que lhes ordenamos. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor e à perseverança que vem de Cristo. E agora, irmãos, nós lhes damos a seguinte ordem, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. Pois vocês sabem que devem seguir nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos lhes dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar, intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nesta carta. Afastem-se dele, para que se sinta envergonhado. Não o considerem como inimigo, mas advirtam-no como a um irmão. Que o próprio Senhor da paz lhes dê paz em todos os momentos e situações. Que o Senhor esteja com todos vocês. Aqui está minha saudação de próprio punho, Paulo. Assim faço em todas as minhas cartas para provar que eu mesmo escrevi. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Na boa, o que você entendeu desse texto? Chega a ser risível aplicar esse texto nos nossos dias. Não que o texto seja risível, muito pelo contrário, mas porque a realidade da igreja em nossa geração está muito distante da exortação pertinente que Paulo faz. Pense comigo, ele está dizendo que os irmãos devem se afastar de pessoas que, não seguindo o modelo, o exemplo apostólico de trabalhar com as próprias mãos para seu próprio sustento, ficam se intrometendo em assuntos alheios. Fala sério, essa palavra é proibida ou deve ser proibida em certos ambientes religiosos, você concorda? A NVT traduz essas pessoas como ociosas, mas a versão NAA os chama de desordenados. Fica ainda mais crítico, não acha?
Essa palavra no original é o adjetivo atactus, que significa desordenadamente, fora de postos, irregularmente, de desejos exagerados, que se desvia da ordem ou regra prescrita. Paulo fala para tratar estas pessoas como irmãos, mas que devemos nos afastar deles. Devemos não sentar à mesa, pois não são bons exemplos e não seguem o exemplo apostólico de Paulo. O que está por trás dessa exortação de Paulo é que a igreja precisa ser uma comunidade, unidade. E todos precisam contribuir, todos precisam ser exemplos de dar e não de receber. Por isso ele diz: continuem a fazer o bem. Todos precisam trabalhar para sustentar uns aos outros. É esta a perspectiva aqui. Viver igreja não é procurar seus próprios interesses, mas trabalhar arduamente para que o corpo amadureça e cresça. Todos nós somos chamados para sermos os exemplos, os modelos de Cristo, seguindo o modelo apostólico. A reflexão que fica para nós não é apontar o dedo para um ou para outro, mas é se seríamos contados entre os ociosos, que não trabalham, ou seríamos contados entre os modelos de Cristo. Você seria um dos que Paulo diz ser modelos para todas as igrejas, ou estaria entre aqueles que Paulo diz, considere como um irmão, mas se afaste dele? Quem você quer ser? Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.